A gente finalizar conforme combinado aí a parte da apostila que fala sobre o currículo, né? Nós vamos falar agora sobre a exceção do currículo escolar. Então, de que forma há aí algumas exceções. A gente falou sobre as obrigatoriedades, né? Sobre a questão afro-brasileira, dos indígenas, falamos da educação física, do ensino de artes, da música, né? Principalmente do português e matemática, assim como as questões políticas e sociais, e agora a gente vai falar aí das suas exceções. Então, lá ainda na página 6, né, no capítulo 10, fala sobre exceção do currículo escolar e diz o seguinte, no artigo 28: na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às suas peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Aí ele vai dizer, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo aí sobre as peculiaridades, né? E as especificidades que são necessárias haverem aí as adaptações necessárias. E aí ele começa falando no inciso 1 o seguinte: os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Então a gente precisa entender que quem mora na zona rural lida com gado, com fazenda, com plantação, né? Então a gente precisa adequar a essas questões, peculiaridades, né, dessa região, ok? No no inciso 2, ele fala sobre organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, é importante observar, né, todas essas questões quando vai se elaborar aí o currículo nessas regiões, né, onde se trabalha aí com essas adequações, se fazem necessárias. E no terceiro, ele fala sobre a adequação à natureza do trabalho na zona rural, né? Então, como a gente bem já falou, é incluir realmente, né, essas questões que são peculiares à região rural ao currículo escolar. Então, nesses casos, algumas exceções no sentido daquilo que foi colocado anteriormente. E aí, para finalizarmos, ele na página 7 fala sobre um parágrafo único que diz o seguinte: o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido. Quando a gente fala precedido é antes, né? Antes da manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, tá? Então, diz que nesses casos só haverá fechamento das escolas, segundo a análise aí da Secretaria de Educação, né, conforme também essas questões que foram colocadas relacionadas à manifestação da comunidade escolar, tá? Então, esse vídeo ficou aí bem curtinho, né, que é só para a gente realmente finalizar essa parte, porque a gente vai entrar depois com relação à organização da educação infantil e do ensino fundamental, que é um conteúdo bem mais abrangente, né? Na página 7, a gente vai falar aí do artigo 29, do artigo 31 e do artigo 32, o 30 também, eu pulei aqui sem querer, né? Eles são muito cobrados também a nível de concurso, então é importante a gente trabalhar cada um deles, né, de forma bem gradativa, paulativa. Depois a gente vai falar da educação de jovens e adultos, que é um tema de bastante relevância, né, para nós, e o que a gente não poderia deixar de falar, principalmente eu, como especialista da área, falar sobre, finalizar, vamos dizer assim, com chave de ouro da educação especial, que realmente meus olhos brilham, porque é uma coisa que eu tenho muito amor, acho muito necessário a gente nos dias atuais ter esse olhar diferenciado para aquelas crianças que possuem aí
as suas dificuldades, né, e os seus transtornos, aprendem num tempo diferente, de uma forma diferente. Então, nós, enquanto educandos, precisamos realmente ter um olhar diferenciado para cada um deles, tá? Então, eu vou finalizando por aqui. Aguardo vocês lá na plataforma para dúvidas, discussões, né? A gente está com uma turma aí bem grandona, né? Tô amando isso, que aí tem bastante coisa para falar, a gente não fica mais com tempo ocioso. Tem hora que eu nem dou conta de responder e de ler tudo, mas na medida do possível vou tentando fazer o que posso, tá? Conta aí com a compreensão de vocês. A gente tem trabalho também para fazer, ok? Na aula 2, no final da aula 2, já deixei lá em atividades para vocês.